Apesar de algumas empresas pregarem a prática do 5S nos computadores, existem pouca ou nenhuma sistemática para tal. Há pouca continuidade na abordagem e os resultados têm sido muito fracos, incapazes de formar uma cultura. Desta forma, resta a pergunta: como fazer o 5S nos computadores? À medida que avançamos no tempo, o ser humano convive e depende cada vez mais dos meios eletrônicos. No entanto, poucas empresas e pessoas adequam a prática do 5S aos seus computadores. A consequência é o acúmulo desenfreado de memória dos computadores e também a própria perda de tempo na localização de um determinado arquivo, de um determinado e-mail. Algumas iniciativas têm sido criadas pelas áreas de tecnologia de informação, área de IT, como a limitação de memória da caixa de correios eletrônicos e a exclusão de arquivos que não são manuseados há um determinado tempo. O problema é a necessidade da flexibilização para diversas situações que estas regras não se enquadram. Além do mais, a prática do 5S na rede não pode se limitar apenas à eliminação de arquivos obsoletos, mas se deve estender a prática também à organização dos arquivos e à organização de e-mails. Para essas duas vantagens, a prática dependerá, mais uma vez, de uma mudança comportamental e não apenas de regras oriundas de um determinado departamento, como a área de TI. Para que uma pessoa ou empresa tenha sucesso na prática do 5S nos computadores, deve primeiramente entender o mecanismo da mudança comportamental. Isso é que é proposto pelo programa 5S. Por exemplo, a iniciação do 5S pelos 3 primeiros S, senso de utilização, ordenação e limpeza, é devido ao fato de que a internalização de um novo hábito se torna mais fácil quando as pessoas utilizam o máximo de seus sentidos naturais, após receberem determinadas informações. O processo de separar as coisas materiais necessárias das desnecessárias, ordenar as coisas materiais de acordo com as suas características e frequência de uso e manter a limpeza material no dia a dia, leva as pessoas a concretizarem na sua mente uma nova prática de uma maneira mais rápida e mais perene. Ou seja, a transformação das atitudes ocorre inicialmente em um nível fora das abstrações. A partir da consolidação desses 3 primeiros S's, as pessoas estão preparadas para trabalhar aspectos mais abstratos. Daí porque o 4º S, o senso de padronização, e o senso de autodisciplina só conseguem sucesso efetivo após as pessoas já praticarem com naturalidade os 3 primeiros S's, que é o senso de utilização, tendo apenas o necessário, o senso de ordenação, ou seja, um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar, e o senso de limpeza, que é manter o ambiente limpo no dia a dia. Em conjunto, ou mesmo após a consolidação desses 2 últimos S's, que há uma probabilidade maior de sucesso na aplicação do 5S na rede ou nos computadores. Isso significa que, quando pessoas e empresas precipitam essa implantação, dificilmente terão sucesso em sua continuidade. A solução, portanto, é, primeiro, consolide os 3 primeiros S's. Depois, implemente e consolide os 2 últimos S's, para depois e somente depois implementar o 5S nos computadores. Tentativas diferentes dessa sequência só terão sucesso para um número muito limitado de pessoas ou por um período muito curto de tempo, muitas vezes sustentados por determinações da área de tecnologia de informação ou área de IT. Uma vez empresas ou pessoas vencendo os requisitos citados que eu falei, a recomendação para a implantação do 5S nos computadores seria a seguinte: primeiro, programe o dia D do computador. Da mesma forma que foi feito o dia da grande limpeza ou dia D e o descarte das coisas materiais obsoletas na implantação do 5S, nesse caso você deve programar o 5S do computador elegendo um dia para a empresa ou para cada área, cada departamento fazer uma limpeza em seus computadores. Porque os usuários precisam de uma orientação e precisam também de um dia para fazer
essa limpeza dos arquivos obsoletos. Eles esquecem que grande parte deste conteúdo refere-se à sua rotina. Logo, devem estar devidamente ordenados para que sejam localizados facilmente por qualquer pessoa e não somente pela própria pessoa. Da mesma forma que as pessoas costumam ter gavetas e armários para a guarda de objetos pessoais, elas podem criar uma subpasta na sua caixa de correio eletrônico para arquivamento de documentos de uso puramente pessoal. Segunda dica, divulgue o resultado desse dia D. Também da mesma forma que foi feito no lançamento, a divulgação do volume de material descartado, a área de tecnologia de informação deve informar de maneira ilustrativa o volume de memória liberada por cada área, por cada departamento, em valores absolutos e em valores relativos. Terceiro, divulgue técnicas para a prática do 5S nos computadores. O gestor do 5S, em conjunto com a área de tecnologia de informação, deve divulgar de maneira gradual e com ilustrações muito simples, regras e dicas para a otimização do uso dos computadores, principalmente aquilo que está na rede. Quarto ponto, audite os computadores. Inclua os computadores nas auditorias de 5S, fazendo uma avaliação, claro, por amostragem, se a área mantém o nível de organização definido no manual do 5S. Quinto ponto, melhore continuamente as práticas do 5S na rede. Assim como ocorre com a prática do 5S nos ambientes físicos, as áreas recebem no relatório das auditorias as oportunidades de melhorias. A partir daí, elaboram e executam o plano de ação para fazer com que haja melhoria contínua na sua rede. Finalmente, se as empresas não ampliarem a prática do 5S para os computadores, certamente conviverão com necessidades permanentes de aumento de memória dos servidores e com perdas frequentes de tempo de usuários na localização de arquivos, principalmente daqueles que substituem os que criaram estes arquivos e salvaram esses arquivos com nomes muito vagos em diretórios que não obedecem a nenhuma lógica ou a nenhum critério. No meu livro 5S Office, eu trato da implantação do 5S em ambientes eletrônicos. Vale a pena você conferir.